Olá, muito boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje, nesse novo encontro, é um encontro especial, eu estou aqui em Paris, e nós temos os dois convidados, Marcelo Marinho e o Henrique, que estão em Foz do Iguaçu. Muito boa tarde para vocês, né? Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Mazé, e antes de mais nada, eu queria deixar um grande boa tarde, boa noite para o Raoni, antes de mais nada, depois eu vou voltar a falar dele. Tá bom, o Henrique Gazola, muito boa tarde. Henrique, você está no sítio em algum lugar aí? Como são 3 fronteiras, eu não sei se você está no Brasil, Paraguai ou Argentina. Boa tarde, boa noite, Mazé, boa tarde, Marcelo. Sim, eu estou numa chácara, mas em Foz do Iguaçu mesmo. As fronteiras aqui não estão totalmente abertas, né? A fronteira, especialmente com a Argentina, tem um tempo já que ela está fechada, então a nossa mobilidade aqui está um pouco reduzida. Mas estou em Foz do Iguaçu, na área rural de Foz do Iguaçu. Então a gente está em 3 países, vocês em 3 países fronteiras e eu aqui em Paris. Pois é, antes de continuar, a gente está aqui para o lançamento internacional do Iguaçu, né? Iguaçu, paisagens, passadouros, pessoas, vamos falar. Mas antes eu queria falar dos 2 fotógrafos autores. Primeiro, Marcelo Marinho, que é biógrafo, ensaísta, fotógrafo, doutor e pós-doutor de literatura comparada aqui pela Sorbonne. Espero você de novo, Marcelo, porque a gente fizemos muitas atividades aqui em Paris durante a sua estadia. Já lecionou também, além de Europa, Montreal, Canadá, Budapeste, na Hungria. Seu trabalho em fotografia experimental inclui fotopintura e dupla exposição. Foi premiado 3 certames nacionais. Eu estou frente uma dos teus trabalhos que você nos presenteou nessa estadia aqui em Paris, onde você fez também cursos, né, de fotografia, ateliês de fotografias para o público francês e brasileiro que participaram. É doutor de estudos sobre fotografia, é autor de estudos sobre fotografia e sobre literatura, publicados no Brasil, na Hungria, França e Canadá. Também publicou um ensaio fotográfico sobre paisagem, história em forma de livros, cartões postais, que é a nossa cidade, a nossa capital de Campo Grande, não é, Marcela? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para esse lançamento internacional. Eu passo em seguida ao Henrique Gazola, que eu conheço agora, é um mineiro, né? O Henrique, fotógrafo amador, aspirante, arquiteto e urbanista, né? Então, mineiro, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, utiliza a fotografia como um dos instrumentos de aproximação à paisagem urbana de várias cidades pelo mundo, com foco especial na Ásia e na América Latina. Suas pesquisas exploram interseções entre planejamento urbano, democracia e parametrização do espaço. Seu trabalho é motivado por discussões sobre as múltiplas relações que se estabelecem entre pessoas e espaços que não são mera substância inerte, mas moldam e se moldam pelos eventos que os compõem. É um livro, a gente pode dizer, escrito, a apresentação de vocês em português, porque estamos na fronteira, né, nesse Foz do Iguaçu, 13 fronteiras. É um livro escrito em português, em espanhol e guarani. A gente vai falar dessas particularidades, né? E o que? Fotos preto e branco, o que eu queria... vamos, talvez, Henrique, pedindo para você, que é o arquiteto urbanista, de falar como é que né? Essas fotos são feitas em Foz do Iguaçu, nessa região de 3 fronteiras. Conta pra gente como é que é essa região, para entender melhor as fotos que a gente vai ver em seguida. Como é que é essa região? Como é que é isso? Tá, bom, a gente está aqui em Foz do Iguaçu, né, na tríplice fronteira. Na verdade, o Brasil tem, se não me engano, 9 tríplices fronteiras. A gente está na fronteira que é mais populosa dessas 9, né? Então, quando a gente geralmente fala em tríplice fronteira, automaticamente a gente já pensa nessa região entre Brasil, Paraguai e Argentina. Foz do Iguaçu em si é uma cidade relativamente recente, tem pouco mais de 100 anos de ocupação, né? Ela começou como uma ocupação militar, né? Tem um quartel-general no centro da cidade, que foi o início da ocupação da cidade, e a cidade foi se construindo em torno desse quartel.
E pelo fato de ser uma cidade de fronteira, né, ela tem umas características que diferem um pouco de outras cidades do mesmo porte. Foz do Iguaçu tem, se não me engano, 260 mil habitantes, é uma cidade média, né, não tão grande, mas justamente o fato de estar no oeste do Paraná, né, quase, a gente brinca assim, quase caindo do mapa do Brasil, ela se conecta um pouco, de alguma maneira, com o Paraguai e com a Argentina, né, e essa dinâmica de conexão que a gente também procurou explorar um pouquinho no nosso trabalho, né, que é uma dinâmica de conexão que é muito potencial, né, a gente entende que existe eu vim para cá 5 anos atrás pensando que eu moraria numa região de conurbação trinacional, e na prática não funciona exatamente assim, né? Porque a gente tem os rios, né? Tem poucas conexões viárias e tem um certo distanciamento também na vida cotidiana de cada cidade. Então, nossa proposta foi tentar, assim, uma das motivações da nossa proposta foi tentar explorar isso um pouco por meio da fotografia, né? Mostrar as interseções entre as pessoas, né? O que existe de comum entre os 3 lados e, enfim. A gente vai continuar falando. Tá, tudo bem. Tá? Marcelo, diga aí, Marcelo, eu gostaria que você falasse vocês uma edição papel, tem uma edição papel, mas também uma edição no endereço que você vai colocar depois para quem quiser, as pessoas podem consultar o livro em PDF ou então no site, né? Consultar. E tem vários parceiros, né, Marcelo? Vários parceiros, a Unila, onde você é professor de literatura comparada, é um dos parceiros. Fala para a gente dessa parceria. Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui. Eu não consigo ver, mas imagino que tem muita gente querida nos assistindo, né? Queria agradecer aqui a Mazé por aceitar esse convite para nos intermediar e abrilhantar aqui o nosso encontro. E agradecer também, parabenizar o Raoni, né, pelo belo trabalho que o Raoni faz na França, né, com o Instituto Alter Brasil, Outro Brasil, apresentando outro Brasil para os franceses, com as nossas línguas, né, que a gente pode falar que temos várias línguas, e com as nossas culturas. Bom, esse projeto, ele surgiu já há mais de 3 anos que o Henrique e eu nós estamos trabalhando nessas fotografias, né? Ele surgiu, e aqui eu também queria deixar um abraço aqui para o Rogério, que é um grande fotógrafo, antropólogo, que foi quem, no final das contas, catalisou esse projeto. E nós, então, pensamos em fazer esse trabalho de fotografar pessoas, né, pessoas no cotidiano, na vida cotidiana aqui da fronteira, no trabalho, no lazer. Nós, então, logo conseguimos aí apoio do SESC primeiro, o SESC acolheu uma exposição, em seguida, o Museu de Itaipu também acolheu uma exposição que foi bastante bem visitada, né? O Museu de Itaipu recebe muita gente, passaram por lá mais de 40 mil pessoas nessa segunda exposição, e finalmente a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, né? ela também acolheu o projeto, custeando, financiando a impressão desse livro. Bom, o projeto ele inclui uma proposta de uma exposição itinerante agora nas escolas, mas com a pandemia, né, nós terminamos não podendo fazer essa exposição por enquanto, e nós, então, como contrapartida a esse custeio público da publicação, nós estamos aí com essa exposição virtual, né, que todos vocês podem acessar, e também o livro, né, um livro em formato digital que vocês podem consultar ou baixar nos seus computadores, caso tenham interesse. Há também os exemplares impressos, mas a maior parte dos exemplares são destinados, então, às bibliotecas públicas daqui da Tríplice Fronteira, porque a nossa proposta é justamente essa, né, de construir uma modesta ferramenta, né, mas uma modesta ferramenta para que nós possamos ver, né, lá os paraguaios, os brasileiros, os argentinos e todas as outras nacionalidades que há por aqui. Há mais de 70, né, indiano, chinês, árabe de todos os países, enfim. Então, essa era a nossa proposta. E finalmente, a editora Kunda, né? A Kunda, que é uma livraria editora que se instalou aqui, ela pertence, então, a um casal de franco-brasileiro, né? Os dois são franceses, Nathalie e o Caimar, que fundaram essa editora, vejam só, 30 anos atrás, mais de 30, né? Justamente no bicentenário da Revolução Francesa. E eles, então, acolheram
esse livro, né, como, então, editores. Então, nós temos aí, por um lado, a Unila e a editora Cunda, e, por outro, esses apoios anteriores de Itaipu e do Sesc Paraná. Pois é, o Henrique, vocês, Foz do Iguaçu, pensa-se, quando se fala em Foz do Iguaçu, pensa-se em Itaipu e Sete Quedas não, né? E as cataratas. E como é que vocês escolheram justamente falar das pessoas, né? De ver as pessoas nesse universo. Depois a gente vai passar as fotos, né? Mas antes, fala pra gente como é que esse trabalho, né, que vocês fizeram entre vocês dois, como é que se deu, né? Você disse, trabalharam faz tempo que vocês trabalham, mas como é que vocês escolheram, né, as fotos, eu vou fotografar isso, aquilo, você fotografa aquilo outro, como é que deu esse trabalho entre vocês dois? O trabalho foi bem fluido nesse sentido, a gente não teve uma estratégia muito bem definida. Eu acho que isso tem até um pouco a ver com a nossa própria ideia de fazer uma narrativa que foge um pouco da narrativa oficial estratégica sobre a fronteira, né? Como você falou, Foz do Iguaçu é conhecida pelas cataratas, pela Itaipu, e existe todo um discurso oficial sobre ser uma área de fronteira, uma área de integração, e a gente tentou descobrir assim, um pouco mais sobre a vida cotidiana das pessoas, entrar em contato com essas pessoas, descobrir locais que a gente não conhecia. E esse processo foi sempre um processo de descoberta mesmo. Assim. A gente não fez uma estratégia a priori, falar, vamos falar isso, né, vamos ter esse discurso. A gente foi descobrindo ao longo do processo. Né? E esse processo de fazer as fotos também foi um pouco assim. Né? A gente definia mais ou menos onde que a gente ia atacar num dia. Né? Vamos fazer uma sessão de fotos tal dia, tal hora. Vamos começar em Foz do Iguaçu, quem sabe à tarde a gente vai para a Cidade do Leste. Mas assim... quem que a gente ia fotografar e quais estabelecimentos a gente ia entrar, a gente foi decidido muito na hora. Então foi um processo assim, bem orgânico, e ao longo desse processo também a gente foi desenvolvendo algumas técnicas de abordagem das pessoas. Né? O Marcelo, como você já falou, assim, tem um trabalho de fotografia pregresso, aí eu também já tive algumas coisas de fotografia, né? Fotografia mais amadora, e a gente nunca tinha trabalhado com pessoas, sempre com outros motivos. Né? No meu caso específico, eu gosto de tirar fotos de edificações, do ambiente urbano, e essa abordagem das pessoas era uma coisa nova para a gente, que foi muito motivada também pela conversa, por uma oficina que a gente fez com o Rogério Ferrari. Então, assim, esse processo de sair para a rua e conversar com as pessoas, a gente também foi desenvolvendo ao longo do processo, e foi interessante, assim, fazer sempre essa abordagem dupla, porque geralmente o Marcelo tem um pouco mais de desenvoltura, assim, de conversar com as pessoas, ele ia conversando, explicando sobre o projeto, e em paralelo eu ia fazendo as fotos. Então isso ajudava as pessoas a ficarem um pouco mais à vontade, né? Não ficar muito naquela posição assim, de travado, de posar para a foto, né? Então, assim, como a nossa ideia era falar sobre o dia a dia das pessoas, eu acho que esse tipo de abordagem em dupla, né, de conversar em paralelo e tirar fotos também ao mesmo tempo, acho que funcionou muito bem e deu resultados interessantes, né? E ao mesmo tempo trouxe para a gente alguns elementos aí sobre informações sobre a vida das pessoas, né, sobre história da cidade que a gente não conhecia. Isso até, assim, acho que pode eventualmente alimentar projetos futuros, né? Nosso foco agora era muito fotográfico, né? Mas isso também, para a gente, foi um processo de aprendizado sobre a fronteira e processo de inserção também, né? Como nós dois não somos daqui, né? Acho que faz parte também do nosso processo de identificação com o território, né? Marcelo, então, existem nessa fronteira, a gente tem o português, a gente tem o espanhol, o guarani. Como é que é a comunicação Marcelo, entre esses três povos, se a gente pode dizer assim, né? Você disse que tem várias etnias, tem gente preto, branco, amarelo, que vem de todos os cantos do mundo. Como é que é essa comunicação entre essas pessoas? Elas se comunicam, não se comunicam nessas três fronteiras? Porque nós somos América do Sul, mas existem fronteiras, não é? Sim, mas boa pergunta. Inclusive, a UNILA, né, que se chama a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, foi criada pelo, não sei o nome do governo que criou a universidade, criou justamente com essa proposta de integrar, né? E na própria UNILA, na proposta inicial, metade dos professores seriam brasileiros, seriam luso-falantes,
e a outra metade de todos os países da América Latina e também de outros países, né? Bom, então nós temos um grande número, já entre os professores, um grande número de nacionalidades, né, de culturas diferentes. Nós temos africanos, europeus também, nós temos uma grande representatividade. E o alunado é uma coisa impressionante, porque metade dos alunos, em princípio, conforme o curso, a gente até consegue metade dos alunos, né, luso-falantes, e os demais nós temos haitianos. Então, os idiomas que a gente ouve no corredor é uma coisa fantástica, né? Os alunos conversando em Guarani, em espanhol, em Diopará, que é um outro idioma, né? Um outro idioma porque é a mistura do espanhol com Guarani, mas é uma mistura muito bem regularizada, né? Você não pode misturar de qualquer maneira. Então, é mais um idioma. E é lógico que eu fico assim, muito admirado, espantado, me encanta, né? Com a atuação dos alunos paraguaios da UNILA, porque eles são poliglotas, né? Então, os alunos paraguaios já naturalmente falam espanhol, né? Uma grande parte fala guarani e uma grande parte fala também o Diopará. O guarani é a segunda língua oficial do Paraguai. E, naturalmente, quem é aqui da fronteira, né? Os paraguaios já têm essa facilidade, eles falam português também com muita facilidade. Os brasileiros um pouco menos, né? Os brasileiros, nós temos, assim, essa noção de que o Brasil é um continente, a gente não precisa falar outros idiomas, é uma pena, né? Mas, então, essa comunicação, ela acontece nas aulas, nós temos esse exemplo, né? Nós damos a aula, o professor pode dar aula em espanhol, o aluno faz perguntas em espanhol, em português e vice-versa, enfim. Isso é bastante enriquecedor, né? Essa é uma das razões pelas quais eu acho que eu encontrei o lugar, né, que eu gostaria de viver, e até eu sempre digo que isso aqui é uma Macondo, né? Macondo, aquela cidade que todo mundo acha que o Garcia Marques inventou, mas não, inventou Macondo, aqui, ele só colocou no papel. Isso aqui é todo um micro-universo do planetário. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim. Outra pergunta, Henrique, que eu queria fazer com você, a proposta foi, então, a gente viu, né, são fotos preto e branco. Essa é uma decisão interessante. Como é que se deu essa escolha? Olha, eu não sei se eu tenho uma resposta muito clara para isso. Eu acho que fez parte do processo também, né? Como essa coisa de tirar foto de pessoas era nova para a gente, de alguma maneira a gente, pelo menos da minha parte, eu me senti mais confortável de fazer preto e branco para trabalhar um pouco mais a questão de luz, contraste, né? E, enfim. E também acho que um pouco também inspirado como a gente já falou do trabalho do Rogério Ferrari, né? Que foi a oficina que deu origem a esse projeto, né? Ele trabalha muito com fotos preto e branco. Eu acho que foi quase assim, uma escolha quase natural da gente fazer, ter essa abordagem desse jeito, né? Marcelo, a gente tem, eu vou passar um pouco das fotos aqui, né? Então, tem fotos, as fotos foram tiradas nesse universo. Tem fotos que são do lado paraguaio, do lado argentino, do lado brasileiro, né? Foz e as duas cidades. Como é que é isso? Foi isso mesmo? Exatamente. Nós fizemos... o nosso projeto era um pouco mais ambicioso, né? Nós queríamos, de fato, fazer um acervo de um grande número e registrando todos os segmentos, né, que nós conseguíssemos, inclusive em termos de faixa etária. Queríamos fotografar também pessoas de mais idade, crianças, distribuir mais ou menos assim também entre as diversas etnias, mas aí chegou o Covid e atrapalhou a nossa proposta inicial. Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: eu acho até injusto que meu nome esteja primeiro aí na capa do livro, né? Porque o projeto gráfico é desse cara aí, desse arquiteto, esse artista maravilhoso, que passa esse projeto gráfico lindo, né? É o livro, tem alguns livros já aqui na bagagem, mas esse é o livro mais bonito, né? Eu posso dizer que esse é o livro mais bonito desse projeto. O próprio projeto já é um poema, né? E as melhores fotografias, nós optamos por não dizer a quem pertencia cada uma das fotografias, assim como também optamos por não dizer em que país foram tiradas as fotografias, justamente para as pessoas terem essa possibilidade de pensar, mas isso aqui é Brasil, é Paraguai, é Argentina, né? Nós temos tantas coisas a compartilhar, então essa foi a nossa opção, mas pelo menos nós fizemos aí uma distribuição equilibrada, né, em termos de numéricos, entre Brasil, Paraguai
e argentino, né? Mas, friso mais uma vez, o projeto gráfico maravilhoso é do meu amigo Henrique, né? E também com a Zé, queria fazer uma propaganda aqui. Dois grandes amigos com quem eu compartilho, além dos prazeres intelectuais, também prazeres gastronômicos, né? Mas faz uns pratos maravilhosos, estou com saudade. E o Henrique me convida para comer o queijo lá de canastra na casa dele. Acho que deve ter gente que vai ficar com inveja. Poxa, Henrique, eu não convida para comer queijo. Tem um baú dentro do baú, tem outro baú, você vai lá no fundo, tá? Um queijinho escondido. Para falar dessas gastronomia, eu lembrei a nossa apresentação sobre o Mato Grosso do Sul, aqui na Embaixada Brasileira em Paris, e justamente comida brasileira foram uma das características, teve também a música, a gente tentou apresentar livros, né, a cultura do Mato Grosso do Sul, porque eu e o Marcelo somos do sul do Mato Grosso do Sul, não é, Marcela? A Foz está mais para baixo. Mas então, hoje é o dia 1º de maio, Dia do Trabalho, e as fotos de vocês, eu vou voltar a elas, apresentam muitos aspectos do trabalho, né? A gente vê muitos trabalhadores passando aqui, né? Vamos ver, tem todo esse aspecto de trabalhadores, e eu gostaria de saber como é que foi, como é que o trabalho na fronteira é diferente, não é diferente, como é que essa importância, eu acho que o livro é bem marcado por esse aspecto, né? O Henrique, talvez o Marcelo depois? Sim, de fato, como a gente saía para tirar fotos, assim, geralmente no sábado de manhã e tal, né? E a gente queria ter uma outra exploração que não fosse do turismo, né? Que é o tradicional, que é a imagem tradicional que se passa da fronteira. A gente acabou tendo contato muito com trabalhadores que estavam trabalhando ali nos seus estabelecimentos, né? Isso também não foi uma escolha deliberada, acabou saindo do processo também. Mas, de fato, foi interessante também para a gente descobrir alguns ofícios, algumas coisas que são típicas daqui, né? Eu citaria como exemplo um tipo de função que eu nem sabia que existia aqui, que são os parceiros, né? Os parceiros? Não, eu também achei que era parceiro, mas na verdade é parceiro. P-A-S-E-R-E-O. Não sei se tem dois S ou um S só, porque não sei se é em espanhol ou em português. Mas, assim, são pessoas que estão ali entre a Vila Portes, né, que é o bairro de Foz do Iguaçu, próximo à ponte de ligação com o Paraguai, e também no microcentro de Cidade do Leste, que está ali próximo da fronteira, que são pessoas que ficam comprando mercadoria de um lado para levar para o outro, né? Meio que, assim, eles estão passando a mercadoria, por isso que é parceiro, né? É um tipo de ofício que eu não sabia, assim, a gente ouve falar dos sacoleiros e tal, que são pessoas geralmente de outros lugares do país, que vinham a Foz do Iguaçu para comprar coisas do Paraguai e levar para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio. Mas os parceiros são pessoas locais, né, que fazem esse trâmite aí do dia a dia, às vezes fazendo várias viagens ao mesmo tempo, né, e abastecendo a própria demanda da população local, né. Por exemplo, comprando frango de Foz do Iguaçu para levar para o Paraguai e trazendo outras coisas do Paraguai para cá. Marcelo, como é que você vê esse aspecto aí? Então, esse aspecto aí, tem inclusive uma fotografia maravilhosa, agora o Márcio, né, ele nos abriu assim, a sua sapataria. No início um pouquinho, ele estava um pouco, depois ele terminou acatando, assim, tem um grande prazer de mostrar o seu local de trabalho. E aí, quando eu entrei ali, quando nós entramos ali, era um museu, né, ele tem máquinas, essa máquina, tem máquina de sapateiro de 1890, de 1910, né? Verdadeiro museu. Então, é um verdadeiro museu de uma profissão que, na maior parte na Europa, não existe mais. Mais sapateiro, porque é mais caro do que... Mas, então, aqui ainda há, em Foz do Iguaçu, há uns 2 ou 3, no Paraguai um pouco mais, em função justamente desse desenvolvimento econômico dos dois países. Mas há umas produções aqui que são absurdas, né? Com essa produção absurdas, assim, de maravilhosas, de Macondo, né? São produções, né, de Macondo, entre essas de parceiros dessas pessoas que levam os produtos, geralmente produtos alimentícios, mas também roupa usada, que tem um comércio muito grande de roupa usada, chega uns fardos enormes que são levados para o interior do Paraguai. Uma vez eu fiquei encantado, né? Porque eu estava ali, eu gosto muito de atravessar a ponte a pé, e eu estava justamente, quando eu comecei a atravessar a ponte, havia 2 meninos, assim, um de uns 8 anos, o outro de uns 12 anos, mais ou menos 14, né, para ver que talvez fossem irmãos,
né? O mais velho andando na frente, o menorzinho atrás, o menorzinho tinha uma mochila, levava uma mochilinha de escola, né? Não era dia de aula, era um sábado, e o menino com a mochilinha, e aí, normal, mas aí quando eu chego mais perto, eu vejo a mochilinha estava aberta em cima, assim, e tinha 2 galinhas caipiras, né? Com a cabecinha para fora, assim, né? Passeando ali e olhando a paisagem, né? Atravessando a ponte, olhando o Rio Paraná, de lá para ver os Itaipu, as galinhas curiosas, olhando até os índios de Itaipu, né? E eu fiquei encantado com aquilo, porque, na verdade, é um comércio, né? Também, eles vêm comprar muito frango aqui, porque tem uma indústria importante aqui na região, e o Paraguai, né, no Brasil, e de frango caipira, porque é um prato, é um elemento essencial para um prato chamado bori-bori. O bori-bori tem que ser feito com galinha caipira, né? Então, eles não produzem o suficiente de galinha caipira, então eles vêm comprar aqui. E esse menino, então, é um parceiro de galinha caipira. Ele atravessa a ponte, não sei quantas vezes por dia, ele atravessa a ponte, leva 2 galinhas, porque não pode, é proibido passar alimento, né? Então, ele leva a galinha escondida, mas ele é bonzinho porque ele deixa a galinha apreciar a paisagem até a hora de passar na alfândega. Na hora que vai passar na alfândega, lá ele fecha e fica torcendo para a galinha não cacarejar, porque se a galinha cacarejar. Então, isso aqui é maconha, né? Isso aqui é uma maravilha, né? Mas quantas coisas ainda temos para descobrir, porque isso aqui é muito lindo, as pessoas são muito queridas, nos acolheram, né, Henrique? Assim, a acolhida das pessoas. No início, a primeira vez, eu me lembro do primeiro dia que a gente chegou lá na Vila Forte, né? A gente ficou bem 1 hora até resolver abordar uma pessoa. Quando nós abordamos, foi a Dona Maria, que tem uma fotografia excelente, linda, maravilhosa também, do Henrique, aliás. Quando ela nos acolheu, eu falei, nossa, legal. Aí, assim, 95% das pessoas nos acolhiam, assim, vocês ficam um pouco receosos, não vou deixar uma fotografia aí, também a gente não sabe passar. Aqui ninguém sabe passar de ninguém, né? Então, vai botar a fotografia ali e, de repente, a pessoa, no dia seguinte, a polícia, você saiu do livro lá, eu te encontrei, né? É uma coisa meio bizarra, ninguém... Guardar fontes. É o esquema de guardar as fontes, né? Para não se... Ok, beleza. Henrique, o Marcelo falou dessa que passa na ponte a pé. Eu, enquanto arquiteto urbanista, como é que é isso? Saindo, por exemplo, do centro de Foz do Iguaçu, você atravessa a ponte para um lado argentino, para o lado paraguai. Como é que é isso? Você pode sempre atravessar a pé? Quais são essas distâncias para entrar em contato com esses mundos, né? Uhum. A conexão com o Paraguai, em termos de malha urbana, ela é muito mais próxima, né? A gente tem uma ocupação urbana, que é essa Vila Portes que a gente comentou, que é colada na ponte, e é uma área de comércio muito intenso, então é praticamente uma conurbação ali, só não é de fato porque tem o rio no meio, né? E essa ponte é a única ponte nesse momento que liga as 2 cidades, né? Está em construção uma segunda ponte, que vai também conectar com o Paraguai, mas numa outra cidade, que é conurbada com a cidade do leste, e eu imagino que depois isso vai mudar um pouco a relação. Mas, assim, fora essa questão, né, de só ter um lugar para passar, e essa ponte é relativamente estreita, e tem muito tráfego para chegar nessa ponte, né, o trânsito ali a pé, ele é mais ou menos tranquilo. A conexão com a Argentina já é um pouco mais fora do centro da cidade, né? Para a gente chegar lá tem que, não dá daria para ir a pé, mas assim, é bem mais longe. Mas assim, ainda assim, acho que como o território de Foz do Iguaçu ainda tem muitas áreas para serem ocupadas, né? E a cidade ela tem limites geográficos muito bem marcados, né? Que são os rios, né? E o próprio Lago de Itaipu no norte. Tem algumas áreas específicas onde a cidade pode crescer. Então, eu acho que tem muito espaço para crescer para o sul, ali, que é onde está a Argentina, e eu acredito que futuramente, talvez daqui uns 20, 30 anos, essa integração seja mais forte, né? Hoje ela é muito baseada no carro, no ônibus, e não tanto a pé, como acontece com o Paraguai. Uhum. Marcelo, então, essas distâncias, como é que eu tinha uma questão aqui que é importante, eu terminei me perdendo, é uma questão do quê? Os rios, é isso, o Henrique falou dos rios, é uma região que tem 2 rios importantes, o Paraná e o Iguaçu, né? Então isso muda. Como é que é
essas características, né, fazem ou não fazem nas pessoas, você que é do ramo literário, né, como é que isso funciona nesses três universos aí, que é um universo só? Excelente pergunta, Lazer. Agora que você perguntou, eu comecei a pensar que talvez esses rios sejam uma fronteira, já seja uma fronteira imaginária, né, que ao mesmo tempo que permite unir, mas também não permite, porque não pode atravessar o rio, assim, é proibido atravessar o rio, né, sem passar pela ponte. Os contrabandistas passam pelo rio e levam mesmo agora no produto, agora a ponte com a Argentina está fechada há mais de um ano, nós não podemos ir à Argentina, apesar de ser tão próximo, não podemos, a ponte está fechada, os argentinos fecharam, né? Mas ainda assim tem gente que traz vinho, traz azeitona, traz essas coisas todas, e com o Paraguai é a mesma questão. Mas a água é um elemento muito importante aqui, há várias trilhas, né, maravilhosas, assim, e isso praticamente dentro do espaço urbano, né, andamos aqui, sei lá, 30 minutos nós chegamos aí numa trilha maravilhosa no meio da Mata Atlântica, umas cachoeiras de 8, 10 metros, com água super limpa, né, que a gente passa pela... É impressionante, é um lugar assim, maravilhoso, em que há uma integração entre a natureza, né, a vida da gente. Eu moro no centro da cidade, passarinhos cantam aqui, a casa do Henrique, então, que mora na Vilar, que também é um outro microcentro da cidade. É impressionante a quantidade de passarinho, de papagaio, periquito, tucano, né? É uma coisa incrível, né? É um super prazer. Da minha janela eu vejo, também já fiz essa opção, eu vejo o Paraguai do outro lado do rio, né? Eu moro a 500 metros, em linha reta eu moro a 500 metros do Paraguai, né? Então eu vejo o Paraguai, e tudo isso é algo que me encanta, e que eu procurei, né? Procuramos, assim, de uma forma talvez intuitiva, colocar no livro, né? Essa proximidade que nós temos, apesar desses rios volumosos, né? Que o Paraná, ele vem lá de São Paulo, o Tietê, toda a bacia do Paraná, quando chega aqui já é uma coisa impressionante. Falei demais, Henrique. É incrível que eu acho que esse rio, Henrique, esse rio que com toda a poluição que sai do Tietê em São Paulo, que vai chegar no Paraná, como é que esse rio é limpo aí? Olha, eu desconheço o processo de limpeza do rio, né? Eu sei que a Itaipu tem algumas ações assim para controlar um pouco dos afluentes do lago, né? Que acaba que afeta um pouco, assim, dá uma certa aliviada na poluição que está chegando nesse ponto aqui do território. Mas também, assim, o Rio, como não tem tanta indústria mais aqui para o sul, né, comparado com São Paulo, né, e as ocupações urbanas também não são tão grandes, aqui ele não é tão poluído quanto o Tietê, né? Apesar que a gente está a jusante, né, a gente está depois do Tietê, quando a água chega aqui, ela não chega mais tão poluída e também, assim, vai recebendo outros afluentes também, ela vai meio que ficando um pouco mais rarefeita, digamos, a poluição. Mas, assim, acho que um ponto importante também a ressaltar aqui, até do ponto de vista urbanístico, né, no urbanismo a gente tem essa discussão, que é até meio batida, já que no Brasil a gente costuma dar as costas aos rios, né? Os corpos d'água não são tão presentes na cidade. E aqui, em Foz do Iguaçu, acontece a mesma coisa. A gente tem esses dois rios que são muito volumosos, muito importantes, que é o Paraná e o Iguaçu. O Iguaçu chega no Paraná. E, mesmo tendo assim, a Itaipu ali no Rio Paraná e as cataratas do Rio Iguaçu, né, que são dois pontos ali de potencial turístico gigantesco, fora desses dois pontos, não tem conexão entre a cidade e os rios, né? Para a gente chegar nos rios, como o Marcelo falou, assim, a gente tem que pegar trilhas, às vezes descobrir assim, um barzinho, tipo o Bar do Popeye, ali que está na beira do Rio Paraná, mas assim, não faz parte do dia a dia da cidade, né? A cidade não está, o rio não está visível para a gente o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma coisa que, do ponto de vista urbano, de planejamento urbano, é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque tem assim, seria um grande diferencial da cidade também para você trabalhar, para melhorar a qualidade de vida urbana aqui, e que ainda está muito incipiente. Existem algumas discussões sobre isso, né? Existem alguns projetos de retrabalhar isso, mas ainda, por enquanto, está só na intenção e a gente não vê isso na prática ainda, né?
Gente, estamos no 34 minutos, um papo está muito bom, a gente descobriu umas facetas, né, dessa região, eu conto com vocês para a gente descobrir outras, né, porque realmente tem muita coisa para explorar. Obrigada pelo estar conosco aqui, nesse lançamento internacional, a gente está sendo visto aqui na Europa, no Brasil, na América do Norte também. Muito obrigada pela presença, mas eu vou dar uma rodada, se vocês quiserem colocar um ponto ou outro que eu não abordei. Por favor, Marcelo. Não, é só que o Henrique falou agora, que eu nunca não tinha me dado conta até hoje. De fato, né, na Europa, as cidades todas, elas, as áreas mais valorizadas estão próximas ao Rio, Paris, né? As pessoas viajam o mundo inteiro para ir visitar a beira do Rio de Sena, passear na beira do Rio de Sena, morar na beira. A Embaixada do Brasil fica num prédio maravilhoso na beira do Rio de Sena. E, de fato, agora que a gente falou, no Brasil, não, é o contrário, né? O Rio é um lugar, assim, para se jogar as coisas dentro, jogar pneu. Agora, quando teve uma seca aqui, o Rio baixou, era uma sujeira, tinha caixa de carro, tinha pneu, relógio, tinha muita sujeira no fundo. Então, é uma questão cultural, de fato, para se pensar. Então, fica aqui, eu encerro aqui com esse convite, né? Por que fazer isso com a natureza no Brasil? Nós temos uma natureza tão maravilhosa, tão exuberante, por que nós estamos acabando com ela? Henrique? Na verdade, eu só queria agradecer assim, a todos os parceiros desse projeto, né? O Marcelo já mencionou vários deles. Queria fazer um agradecimento especial ao Rogério Ferrari, que é um amigo nosso, né? Que foi um grande incentivador desse projeto. E também um agradecimento às pessoas que toparam participar, né? E tirar essas fotos, né? A gente teve o compromisso de dar um livro para cada uma, né? E como a gente está lançando o livro agora, a gente ainda não fez essa distribuição, vamos atrás dessas pessoas para distribuir. Mas já, de antemão, já queria agradecer a todo mundo que topou participar e que acreditou nesse projeto, que foi muito legal para a gente. Assim. Espero que as pessoas que tenham contato com o livro, né, seja na versão física ou na versão digital, que está gratuita online, possam também pensar um pouco sobre todas as potencialidades que existem aqui na Tríplice Fronteira, que ainda não estão de fato exploradas, e como é que essa área do Brasil e do Paraguai e da Argentina pode ser uma área muito mais interessante do que ela é hoje. Muito bem, eu conto com vocês. O Marcelo, você vai colocar em seguida, depois, quando eu sair do ar, os endereços, né? Do lugar, das páginas onde a gente pode carregar o livro ou folhear o livro, não é? Perfeito. Lá no Facebook, não é isso? No Facebook na página Alter Brasilis. Muito obrigada para vocês. Vocês são aí 16 e 37. Bom final de semana. Hoje é sábado. Muito obrigada pela presença aqui. Foi um prazer estar com vocês. E continue trabalhando, que a gente quer descobrir muitas coisas aí ainda dessa região magnífica. Grande abraço para vocês também. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau.